E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem? Como é que tá aí a quarentena de vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Para hoje, gente, vamos para a aula de número 4 e eu trouxe uma lista de questões, né, que eu enviei para vocês esses dias. E essa lista envolve todos os conteúdos que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Que é modelos atômicos, que é o átomo, né? Que a gente vai ver a distribuição eletrônica, número atômico, número de massa, esses conteúdos aí que a gente vai resolver nessa lista, tá? Então vamos lá para a primeira questão da minha lista. O elemento químico urânio é um dos principais elementos radioativos conhecidos, apresentando-se na natureza em diversas formas isotópicas, sendo as principais, tá aqui. Então eu tenho esse urânio 92, né, que todos são isótopos. Sobre os isótopos é correto afirmar que são átomos que possuem mesmo número de nêutrons. Gente, isótopos, mesmo número de nêutrons? Não, não é considerado o mesmo número de nêutrons. Mesmo número atômico, diferentes números de massa, sendo, portanto, átomos de elementos diferentes. Gente, se eles são isótopos, eles não vão ser átomos de elementos diferentes, tá? Eles não vão ser átomos de elementos diferentes. Olha aqui, ó, ele deixou de ser urânio porque ele mudou a massa? Não. Então aqui a letra B também está errada. Vou riscar aqui a letra B. Vamos aqui para a letra C. Números atômicos diferentes. Olha aqui, números atômicos diferentes. Eles têm um número atômico diferente? Não. Então a gente já pode riscar aqui a letra C. Letra D. O mesmo número atômico e diferentes números de elétrons, portanto, átomos do mesmo elemento. Gente, o número atômico é diferente, mas o número de elétrons vai ser diferente também. Todos eles, olha aqui, são estáveis. Então, se eu tenho um elemento estável, quer dizer que esse meu elemento ele não tem carga. A quantidade de elétrons vai ser igual à de prótons, ou ao número atômico. Então, aqui na letra D, ele está dizendo que o número de elétrons vai ser diferente. Eu posso dizer eu posso afirmar isso? Claro que não, gente. Se eu estou falando de átomos de um mesmo elemento estáveis, os dois vão ter a mesma quantidade de prótons. Então, a gente vai ter quantidade de elétrons iguais também. Ó, letra E. O mesmo número atômico, diferente número de massa, sendo, portanto, átomos de um mesmo elemento. Vamos analisar aqui, ó, mesmo número atômico. Todos eles têm o mesmo número atômico, ó, 92, 92, 92. Tá ok. Diferente número de massa, vamos ver qual é a massa deles, ó. 234, 235, 238. As massas aqui são diferentes, então ele já deu característica aqui como correto. Sendo, portanto, átomos de um mesmo elemento. Deixou de ser urânio aqui os três? Não. Então a resposta vai ser letra E. Certo? Então, quando ele falar de isótopos, vão ser os mesmos números de prótons, ou mesmo número atômico, certo? Mas essa massa e a quantidade de elétrons, a massa vai ser diferente, a quantidade de elétrons ela pode alterar só se eu tiver cátion ou ânion, né? Cátion, carga positiva, ânion, negativa. Se eu tiver essas cargas, aí sim eu tenho uma diferença na quantidade de elétrons. Mas se eu não tiver diferença de carga, se eu não tiver nenhum tipo de carga, as quantidades de elétrons vão ser iguais, tá? Próximo aqui, segunda questão. O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar a níveis seguros. Após 30 anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o césio-137, tá aqui, que se decompõe formando o bário-137. Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados isótopos. Olha aí, gente, eles são elementos diferentes. Eles podem ser considerados como isótopos? Não. Isótonos, eles têm mesmo número de nêutrons. Aqui não está falando a quantidade de número de prótons, então não tem como a gente saber se eles são isótonos. Não tem como eu calcular o número de nêutrons. Então a letra B está incorreta. Isóbaros, olha aqui, ó, massa 137, massa 137. Geralmente esses elementos, quando eles dão esse número na frente, geralmente ele quer dizer que ele é a minha massa, tá? Então, são iguais às massas, gente, olha aí, são isóbaros, tá? E isoeletrônicos não tem como eu saber que eles são isoeletrônicos porque ele não diz o número de prótons, tá? Ou o número atômico, ele não diz qual é o número atômico dele e também não diz se ele é um íon, se ele tem carga positiva ou negativa.
Então a gente já pode eliminar também isoeletrônicos, porque só dá para me saber com essas características aí, tá? Então a resposta é letra C de casa. Terceira questão. O isótopo mais abundante do elemento boro na natureza é o de número de massa 11. O número de nêutrons presente no núcleo desse isótopo é... Bom, aqui vamos calcular número de nêutrons, tá? Para me saber número de nêutrons, eu vou utilizar a formulazinha que eu expliquei na aula anterior. Qual é essa fórmula? Nêutrons é igual a massa menos número de prótons ou número atômico, tá? Esse Z a gente pode colocar 5, Z ou P, que é atômico ou prótons, é a mesma coisa, tá? Então aqui, se eu tenho nêutrons igual a massa menos número atômico, já posso substituir esses valores, porque eu já sei aqui, ó. Massa, ele diz aqui, ó, massa é 11 e número atômico é 5. Então eu vou ter 11 mais... Opa! É menos aqui, tá, gente? Eu vou riscar aqui, que é menos. 11 menos 5, tá? 11 menos 5, a gente vai ter 6. 6 é letra B. Certo? Perdão aqui, gente, ó. É só mudar, é menos. 11 menos 5, que a gente tem número de nêutrons 6. Próximo aqui, quarta questão. A figurinha seguinte representa um fenômeno ocorrido ao atritar um pente em uma flanela e depois aproximá-lo de papel picado pelo fato de o pente ficar eletrizado por atrito. Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos de Bohr ou de Dalton até Bohr, o primeiro modelo que explica o fenômeno da eletrização é o de... Bom, gente, nessa questão aí, ele está falando quem é que fala primeiro em carga, tá? O Dalton, vamos só relembrar. O Dalton, ele foi um dos primeiros, né? Que ele está falando aqui do Dalton até Bohr. Ele não explica a natureza eletrônica. E isso eu já falei na aula anterior. O Bohr, ele já trabalha com carga, mas não foi ele quem foi o primeiro a dizer essa questão das minhas cargas, tá? Então, o Bohr não fala. O Rutherford, ele já traz essa ideia de carga, mas ele não vem desse modelo atômico que ele conseguiu formular, tá? Então a resposta vai ser letra C, porque o Thomson foi o primeiro, gente. Ele que fez, ó, o átomozinho redondinho com a carga positiva, né, maior, e nessa carga maior positiva eu tinha incrustadas cargas negativas. Foi ele, com a ampola de Crookes, que fez que definiu a primeira partícula eletrônica, que é, no caso negativo, o elétron. Tá? Então a resposta aí foi o modelo de Thomson. Resposta letra C. Vamos aqui à quinta questão. Um ânion de carga 1-, que ele quer dizer ânion, que ele tem carga negativa, possui 18 elétrons e 20 nêutrons. O átomo neutro que originou apresenta um número atômico e de massa, respectivamente. Bom, gente, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa parte aqui, ó, que ele diz um ânion com carga 1-, que possui 18 elétrons. Ele não diz qual é esse ânion, tá? Então eu vou colocar aqui X. Vou apresentar aqui pela letra X. Esse elemento aqui tem carga menos e eu vou ter 18 elétrons. Gente, quando eu tenho carga negativa, o que acontece? Eu vou receber elétrons, eu vou doar os que eu já tenho. Quando eu tenho carga negativa, eu vou receber esses meus elétrons, tá? Ele está falando ânion, então eu vou receber esses meus elétrons. Então, para mim ter 18 de elétrons, significa que ele recebeu 1 já, tá certo? Então, o que eu vou fazer? 18 menos 1, eu vou encontrar aqui o número atômico 17. Olha aqui, 17, vamos supor, vou fazer o contrário para vocês entenderem a justificativa. 17 é um número atômico. Ele tem carga menos. Então, eu vou adicionar mais 1, né? Só é um 1, não tem o número 1, mas ele quer dizer aqui o número 1, tá? Então, desses 17, eu vou adicionar 1, eu vou ter 18. Quando ele já fala elétrons e fala carga, e eu quero saber a quantidade de prótons do meu elemento, é só eu retornar. Por exemplo, 18. Desses 18, ele já ganhou um elétron. Então eu só tiro. Encontrei aqui o meu número de prótons. 17. Faço o contrário. Tá certo? Então aqui já dá para mim calcular
o meu número de massa. Como é que eu vou calcular o número de massa aqui? Ó? Massa é igual a prótons mais nêutrons. Qual vai ser o meu número de prótons? Ele já diz aqui, 17 mais 20 nêutrons. Ele dá aqui 20 nêutrons. 17 mais 20, eu vou ter 37. Resposta é o número atômico é 17, tá? Então eu já elimino letra C e letra D. O número de massa vai ser 37. Então eu vou ter resposta a letra A. Certo? Quem marcou letra A aí, tá ok. Vamos passar aqui para outra questão? Questão de número 6. Bom, as propriedades das substâncias químicas que podem ser previstas a partir das configurações eletrônicas dos seus elementos, de posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição eletrônica e localizar a posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as configurações dos seus íons. Sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo o número atômico 20, a configuração eletrônica do seu cátion bivalente, olha aí, gente, olha, vou botar aqui o cálcio, né? Vou colocar aqui Ca. Ele é um cátion bivalente. Se ele é cátion, ele tem carga positiva. Se ele é bivalente, ele tem carga 2. Então, se ele for trivalente, ela é 3. Se ele for monovalente, é 1. Então, aqui eu tenho um cátion positivo, né? Bivalente, carga 2. Se esse número atômico dele aqui é 20, como eu expliquei para vocês na aula anterior, 20 menos 2 eu vou ter 18 elétrons, tá? Então a minha distribuição eletrônica, ela tem que dar no 18. Tenho que somar os subníveis aqui até encontrar o 18. Como é que eu vou fazer isso? Coloquei aqui o diagrama de Linus Pauling para a gente resolver, seguindo sempre essa mesma ordem. Então eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, eu já tenho 10 aqui, 3s2, 12, aqui ó, 3p6, eu vou ter 18. Então, posso seguir esse mesmo direcionamento aqui, tá corretinho aqui, e vou só somar. Todos eles seguem a mesma ordem, tá? O direcionamento está correto, então eu só posso somar. Então vamos lá, vamos somar aqui a letra A. 2 e 2, 4 e 6, 10, aqui eu vou ter 12. 12 elétrons. Esse aqui é a quantidade que eu quero saber, 18? Não, é diferente. Então eu já elimino a letra A. Na letra B, eu vou ter 2 e 2, 4, 10, 12, 18. Olha aí, ó, 18. Eu vou ter aqui 18 elétrons. É a quantidade que eu quero? Sim. Eu vou marcar a letra B, mas eu vou explicar aqui para vocês por que é que não é as outras, tá? Então vamos lá. 2 e 2, 4, e 6, 10, 12, 18. Aqui eu tenho 20. 20 elétrons, então eu não é a quantidade que eu quero. Esse aqui seria a carga para o meu elemento estável. Como ele tem, perdão, é a quantidade de elementos para o meu elemento estável. Como eu tenho um elemento, um cátion bivalente, que ele tem carga 2+, então desses 20 ele já vai perder 2 elétrons. Próximo aqui, ó, letra D. 2 e 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20 e 22. Eu não vou somar, gente. Quando eu tenho carga positiva, eu vou diminuir, tá? Então, tá errado aqui. Vamos aqui à próxima. 1s2 dá 2 e 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 22. Então, eu vou ter aqui também errado. Primeiro, tá errado pela quantidade de elétrons. E segundo, a distribuição eletrônica aqui também tá errada. Tá? Então, a resposta vai ser a letra B de bola. Marca aí letra B de bola. Próxima questão. Texto para a próxima questão. Leia o texto que brinca com dois conceitos químicos para responder as questões a seguir. Por que tomar água no meio da aula prejudica o aprendizado? Resposta: porque ele diminui a concentração. Isso aqui são piadas químicas, tá, gente? Um neutro entra num bar e pergunta: qual o valor da bebida? O garçom responde: para você é 0. No segundo exemplo, o valor da bebida faz analogia a quê? Ele está falando de nêutron, certo?
E está falando, o valor da bebida, no caso, seria o valor da carga. Então, para os nêutrons, a carga elétrica do nêutron vai ser 0. Então, eu tenho letra A, a carga do nêutron. Não é a massa atômica, não é a massa molecular, não é o número de massa do nêutron e não é o grupo na tabela periódica do nêutron, até porque o nêutron não tem grupo na tabela periódica. Então aí a resposta é a letra A. Vamos aqui para a próxima questão. A oitava questão, ela diz o seguinte: o átomo é constituído por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é a parte central do átomo, sendo constituído por prótons e nêutrons. Isso aí, quem é o modelo que explica isso aí? Modelo de Rutherford. Ele que explica essas duas regiões aqui, de núcleo e eletrosfera. Núcleo é onde eu tenho prótons e nêutrons, e eu vou ler aqui o restante que fala da eletrosfera. A eletrosfera, a região que rodeia o núcleo, é formada por elétrons. Diante disso, supondo que um átomo seja formado por 18 prótons, 22 nêutrons e 16 elétrons, seu número atômico, número de massa, respectivamente, serão iguais a... Eu vou fazer aqui um elemento x, tá? Ele não diz qual é o elemento. Vou colocar aqui x. Ele tem 18 prótons, vou colocar aqui também, ó, 18. Pronto. Ele tem 22 nêutrons, coloco aqui também, 22. E ele tem 16 elétrons. Opa, vou apagar aqui. Ficou estranho. Tá. 18. Opa, 16. Pronto. 16 elétrons. Certo. Seu número atômico e número de massa dessa região, ou número de massa, respectivamente, serão iguais. Bom, gente, número atômico ele já diz aqui, 18, tá? Então eu vou marcar os que tem 18 e eliminar as outras, tá? Eu elimino essa e elimino essa. Agora ele quer saber o número de massa. Para mim saber o número de massa, eu vou lá naquele cálculozinho que a gente resolveu algumas questões e que a gente viu lá. Ele quer saber massa. Massa vai ser o quê? Z, que é o número de prótons, mais N. Então eu vou ter aqui 18 mais 22, A é igual a 40. Então eu vou ter a resposta, a letra E. Número de massa é igual a 18. Número atômico é igual a 18, número de massa é igual a 40. Certo, gente? Vamos passar aqui para a nona questão. Os filósofos gregos foram os responsáveis pela criação do termo átomo, que significa não divisível, partícula não divisível. O átomo seria a menor parte da matéria, ou seja, não poderia ser mais dividida. Entretanto, esse conceito não é mais aceito. Diante dessa assertiva sobre os átomos, é correto afirmar que, gente, possuem partículas sem carga conhecida por elétrons. Quem é que não tem carga? São os elétrons? Não. Quem não tem carga, gente, são os nêutrons. Elétrons, eles têm carga sim. Elétrons têm carga negativa. Já os nêutrons não têm. Então, resposta A está incorreta. Então, vou riscar aqui. Letra B. Não podem ser desintegrados. Os átomos, eles não podem ser desintegrados? É incorreto. Se a gente fosse no conceito antigo de Dalton, por exemplo, ele dizia que era não divisível, que a gente não poderia desintegrar os meus átomos. Só que hoje em dia a gente sabe que pode, que os átomos podem ser desintegrados, tá? Então, letra B está incorreta. Letra C. Possuem partículas negativas chamadas nêutrons. Quem é que tem partícula negativa? Não são os nêutrons, são os elétrons, gente. Então, letra C está incorreta também. Letra D. Apresenta um núcleo formado somente por prótons. Se vocês quiserem ir fazendo as anotações, observações, tá, gente? Aqui, ó, o núcleo apresenta um núcleo formado somente por prótons. Não. No núcleo a gente não tem só prótons, a gente tem nêutrons também. Então a letra D também está incorreta. Letra E. Apresentam duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Sim, gente. Na questão anterior eu falava disso aí, de núcleo e de eletrosfera. Então só para relembrar de novo, núcleo é onde eu tenho prótons e nêutrons e eletrosfera é onde eu vou ter os elétrons, tá? Essas duas regiões aí que vão ser distintas. Na eletrosfera, a gente já sabe pelo modelo de Bohr que eles estão em camadas.
em camadas quantizadas de energia. Então a resposta aqui vai ser letra E. Resposta E. Vamos aqui para a próxima questão. 10. Considerando os modelos atômicos mais relevantes dentro de uma perspectiva histórica e científica, assinale a alternativa correta. Letra A. Até a descoberta da radioatividade, o átomo era tido como indivisível. Dalton. Dizia isso era o Dalton. O modelo que sucedeu foi de Thomson, que propunha um átomo ser formado por uma massa carregada positivamente com elétrons distribuídos nela. Olha aí, tá correto, letra A. Mas vamos ver aqui as outras alternativas e entender por que não é correto. Letra B. No modelo de Dalton, o átomo era constituído de um núcleo carregado positivamente e uma eletrosfera. O modelo seguinte foi o de Bohr, que introduziu a ideia que os elétrons ocupam orbitais com energias definidas, e esse modelo se assemelha ao modelo do sistema solar. Olha, gente, esse modelo de Bohr ele não explica a natureza elétrica desse meu átomo, tá? Ele só falava mesmo que a gente tinha partículas, que o átomo era indivisível, que o átomo era uma esfera maciça, né, indestrutível, que átomos de elementos iguais possuíam características iguais, semelhanças iguais, né, massas iguais, então aí já está errado. Então eu vou riscar aqui a letra B, dizendo que está errado, para indicar que está errado. A letra B está incorreta. Letra C. No modelo atômico de Dalton, o átomo era tido como indivisível. Correto. O modelo de sucessor foi o de Rutherford. Não. Ele já fala que o modelo de Rutherford só vem depois do de Dalton. Então aí está incorreto. Letra D. O modelo de Dalton propunha que o átomo era formado por uma massa carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela. Já está falando de carga, gente. O modelo de Dalton não explica a natureza elétrica do meu composto, ou do meu elemento, do meu átomo, tá? Então, resposta da letra D está incorreta justamente por conta disso, que ele já fala em carga. No modelo de Dalton, os elétrons ocupam orbitais com energias definidas. Esse modelo se assemelha ao sistema solar. Olha, Dalton não fala de energia. Então a resposta está errada aqui também, tendo a resposta letra A como a mais correta, tá certo? Vamos passar aqui para questão 11. Um íon pode ser conceituado como um átomo ou um grupo de átomos, deixa eu me tirar aqui do meio, com algum excesso de cargas positivas e negativas. Nesse contexto, a distribuição eletrônica do íon Mg2+, pode ser representada por... Gente, Mg2+, vou colocar até aqui o diagrama. Bom, esse Mg2+, quer dizer o seguinte, que o magnésio ele tem 12 elétrons e ele tem carga mais 2. Quando eu tenho carga mais 2, significa que ele ganha ou que ele perde elétrons? Ele perde, gente. Então eu vou ter 10 elétrons aqui, tá certo? 10 elétrons. Agora o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a distribuição eletrônica para mim ver qual dessas letras aqui eu vou ter 10 elétrons. Certo? Vou seguir essa mesma ordem do diagrama. Você vai observar aqui que o meu diagrama ele já está marcadinho, bonitinho, com a ordem da distribuição eletrônica. Então eu posso só contar. Eu vou contar aqui, se ele tiver 10 elétrons, eu já vou observar se a ordem está correta. Tá certo? Então vamos lá. 2 e 2, 4, e 6, 10, 12, 18, 20 e 22. Aqui ele deu 22 elétrons. Então aqui já vai estar errado. Nesse outro aqui, ele dá 2 e 2, 4, 6, 10, 12. 12 elétrons. Gente, é essa quantidade aqui que eu quero encontrar? 12 elétrons? Não. Não é a quantidade que eu quero encontrar. Eu quero só 10. Letra C. 2 e 2, 4, 10, 12, 14. Olha, vixe Maria, ele aumentou. 14 elétrons. Então não posso marcar aqui. Esse outro, letra D. 2 e 2, 4 e 6, 10. Olha aí, ó. Ele já dá aqui 10 elétrons. Vamos ver se essa ordemzinha está correta? 1s2, 2s2, 2p6. Está correta. Então a resposta aqui é a letra D. Vamos ver aqui essa última alternativa, só para a gente entender melhor. 2 e 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 26. Vixe Maria, ele dá 26. Andou foi longe, né? Andou foi longe.
Então, a resposta da questão 11 fica a letra D de dado. Vamos aqui à próxima. Olha, essa próxima aqui ela fala de modelo atômico. Desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas pequenas e indivisíveis, os quais chamaram de átomos. Só lembrando que o modelo que não é nem considerado um modelo atômico de Demócrito e Leucipo, gente, ele é considerado só como uma ideia filosófica, tá? Uma teoria, não tem comprovação científica para a gente definir como modelo. Essa ideia de modelo só é chamado de modelo mesmo quando Dalton ressurge com essa ideia e com comprovações científicas ele já define alguns postulados, tá? Então aí já dá para eu dizer que é modelo, mas antes disso aí, com filósofo, ideia de filósofo, Demócrito, de Aristóteles, a gente já não considera como modelo, tá certo? A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados, à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as representações gráficas de alguns modelos. Lembra que eu trouxe para vocês todas as representações nas aulas anteriores? Então a gente já vai utilizar isso aí, gente. Vamos lá. Primeiro, no primeiro aqui, eu tenho uma representação de quem? De Dalton, tá? Esfera, maciça, indivisível, indestrutível. Então tem um Dalton. Eu já posso eliminar a letra B, eu já posso eliminar a letra A e já posso eliminar a letra E. O segundo item aqui, gente, ele traz uma partícula positiva, né? O átomo como uma partícula positiva maior, né? E incrustado nessas partículas positivas, eu tenho partículas negativas. Quem foi que trouxe essa ideia? Olha só, foi o Thomson, gente. E por último, o meu átomo com núcleo dividido em núcleo e eletrosfera, e que cada elétron ficava em camadas, a gente tem a letra D, que é o modelo de Rutherford-Bohr. Então ele segue essa ordem. Modelo, esfera de número 1, item de número 1 a gente vai ter o Dalton, 2, Thomson, e 3, a ideia já formuladinha do Rutherford e do Bohr. Então, resposta letra D. Questão 13. Texto para a próxima questão. Leia o texto a seguir e responda a questão. No interior do tubo da lâmpada fluorescente existem átomos de argônio e átomos de mercúrio. Quando a lâmpada está em funcionamento, os átomos de argônio ionizados chocam-se com átomos de Hg, que é mercúrio. A cada choque, o átomo de mercúrio recebe determinada quantidade de energia que faz com que seus elétrons passem de um nível de energia para outro, afastando-se do núcleo. Ao retornar ao seu nível de origem, os elétrons do átomo de mercúrio emitem grande quantidade de energia na forma de radiação ultravioleta. Esses raios não são visíveis, porém eles excitam os elétrons do átomo de fósforo, P, presente na lateral do tubo, que absorvem energia e emitem luz visível para o ambiente. O modelo capaz de explicar o funcionamento da lâmpada fluorescente, gente, vai ser o modelo de quem? Aqui eu tenho passagem de um elétron de um nível para o outro, tá? Vou marcar aqui, elétrons passem de um nível de energia para o outro. Quem traz essa ideia de passagem de um nível de energia para o outro vai ser o Bohr, tá? Ele diz que os elétrons podem ficar excitados, transferirem esses elétrons de um nível interno para um mais externo, e quando ele retorna, ele libera essa energia de alguma forma, em forma de luz, de calor. Então quem explica esse modelo aí é o modelo de Bohr. Próxima questão. Questão 14. Gardner discute a questão da existência de uma substância básica, a partir de qual tudo é feito. Considerado o átomo como substância básica, atribua V verdadeiro ou F falso às afirmativas a seguir. Bom, de acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo é constituído por duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. É verdade, gente, isso? Sim, verdade. Vou colocar aqui, verdade. Item 2. Thomson propôs um modelo que descrevia o átomo como uma esfera carregada positivamente, na qual estariam incrustados os elétrons com carga negativa. Sim, está correto também. Terceiro item. No experimento orientado por Rutherford, o desvio das partículas alfa era resultado da sua aproximação com cargas negativas presentes no núcleo do átomo. Olha aí, gente, esse aí
Não está correto, é falso. Próximo item. Ao considerar a carga das partículas básicas, prótons, elétrons e nêutrons, em um átomo neutro, o número de prótons deve ser superior ao de elétrons. Gente, é igual. Quando eu tenho o número de prótons em um elemento neutro, o número de prótons e de elétrons vai ser igual. A diferença para ser superior ou inferior é quando a gente tem um cátion, que geralmente é inferior, né? Eu tenho perco elétrons, e um ânion que vai ser superior. Então, só nesses casos aí que a gente tem essa diferença. Então, aí eu tenho falso. Último item, os átomos de um mesmo elemento químico devem apresentar o mesmo número atômico. É verdade. Então, a resposta aí é letra A. 14, letra A. 15. Os fundamentos da estrutura da matéria e da atomística, baseado em resultados experimentais, tiveram sua origem com John Dalton, no início do século XIX. Desde então, no transcorrer de aproximadamente 100 anos, outros cientistas tais como J.J. Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr deram contribuições marcantes de como possivelmente o átomo estaria estruturado. Com base nas ideias propostas por esses cientistas, marque V para verdadeira e F para falsa. Então vamos lá, gente. Primeiro item. Rutherford foi o primeiro cientista a propor a ideia de que átomos eram, na verdade, grandes espaços vazios constituídos por um centro pequeno, positivo e denso, com elétrons girando ao seu redor. Sim, é verdade, ele definiu aí núcleo e eletrosfera. Segundo item. Thomson utilizou a analogia inusitada ao comparar um átomo com um pudim de passas, em que eles estariam prótons incrustados em uma massa uniforme de elétrons, dando origem à atual eletrosfera. Olha, tá errado aqui, gente. Não seriam prótons incrustados, seriam elétrons. Falso. Dalton comparou os átomos às esferas maciças, perfeitas e divisíveis, tais como bolas de bilhar. A partir desse estudo gerou o termo átomo, que significa sem partes ou indivisível. Não, não é sem partes. Próximo, o modelo atômico de Bohr foi o primeiro a envolver conceitos de mecânica quântica, em que a eletrosfera possuía algumas regiões acessíveis denominadas níveis de energia, sendo o elétron proibido de movimentação entre as regiões. Olha aí, já está dizendo que o elétron está proibido. Ele pode sim se movimentar. São os chamados de saltos quânticos, ou seja, saltos de energia. E o último item, o Rutherford, em seu famoso experimento, utilizou em seu famoso experimento uma fonte radioativa que emitia descargas elétricas em uma fina folha de ouro, além de um anteparo para detectar a direção tomada pelos elétrons. Esse item aí, gente, está falso também, tá? Então a gente marca aqui letra D como alternativa correta. Última questão aqui, 16. Assinale a alternativa correta em relação ao átomo de cálcio e ao seu íon mais comum, certo? Qual é o íon mais comum? Vamos ver aqui. Letra A. O átomo de cálcio tem o mesmo número de elétrons que seu íon. Olha aí, gente. Quando ele é íon, quer dizer que ele não tem o mesmo número de elétrons, tá? O número de prótons não é o mesmo número de elétrons. Então tá errado. Opa, foi riscar aqui. Eu ia riscar tudo, vou riscar tudo aqui. Tá errado. Letra B. A massa molar do átomo de cálcio é a mesma do seu íon. Sim. A gente vai ter a mesma massa molar. O raio atômico de cálcio é menor que o íon, tá errado. É o mesmo. Que a gente está falando de número de prótons, nesse caso. O íon cálcio mais comum tem carga mais 1. Não, ele vai ter carga mais 2. E letra E, o número de nêutrons do cálcio é maior que o número atômico do cálcio. Não, tá errado também. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Um abraço e até a próxima aula.